Olá, gente. Espero que esteja todo mundo bem. É isso? Vamos lá. Devem estar achando alguma coisa diferente, estranha, né? Geralmente eu sempre começo slides, nossas aulas, com outra imagem. Essa imagem são os slides, né, da Secretaria Estadual da Educação, né? E eu sempre gosto de utilizar nas salas de aula e vou usar aqui com vocês. Para essa semana, a gente vai voltar um pouco sobre o descobrimento, né? Falar um pouco, questionar esse descobrimento, falar sobre a organização política e administrativa da colônia, tal, já que a gente fala um pouco de escravidão, vai ser mais uma revisão, tá ok? Vamos lá? E aí a gente começa com esse questionamento, né? Descobrimento ou conquista? O que é que vocês acham? Quando os portugueses chegaram aqui, eles descobriram algo ou eles dominaram algo? Nem conquistaram era. Vou tirar essa palavra, dominaram. O que vocês acham? Ficam pensando aí, tá bom? A chegada dos portugueses ao Brasil, na verdade, ela ocorreu em 1500, né? Uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, né? Saiu de Portugal. E alguns historiadores afirmam que estavam indo em direção ao Oriente, né? Outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. O que se sabe, porém, é que 22 de abril de 1500, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. E a gente falou muito nessas últimas aulas sobre isso. Aqui a gente tem a viagem de Cabral ao Brasil, em 1500. Estão observando aí, a gente tem aí essa linha vermelha, né, que a gente tem Lisboa, Canárias, Cabo Verde, Porto Seguro, né, que na verdade eles queriam fazer este contorno para chegar nas Índias, que seria Calute. Acho que é esse nome, minha gente. Calute, né? Então, e chegam ao Brasil, né? A viagem de Cabral em 1500. O navegador português Pedro Álvares Cabral, a gente tem aí a imagem, né? Navegador explorador. A gente viu também nas outras aulas que a Igreja Católica foi um patrocinador dessas conquistas, né? A gente vai ver qual foi o papel da Igreja mais um pouquinho à frente nessa administração, né? Aqui no Novo Mundo, né? Nas Novas Terras, que era a América, que é a América, né? Aqui a gente tem uma imagem aí das navegações, né? E aí a gente tem essa imagem que representa quando Cabral veio pela primeira vez às terras brasileiras. É lógico que isso aqui é uma invenção de quem pintou, tal. Ninguém parou e disse vamos pintar, né? Isso é só uma forma de ilustrar o que aconteceu na época. O do desembarque de Cabral em Porto Seguro em 1500, essa imagem aqui ela é bem famosa, né? E aí a gente começa os questionamentos. Será que os índios aceitaram assim tão pacificamente os portugueses? O que é que vocês acham? O primeiro contato entre portugueses e nativos. Professor, por que nativos? Hoje, nós historiadores e professores de história, a gente questiona muito a palavra índio. Por quê? Porque essa foi uma nomenclatura, um nome dado pelos portugueses quando chegaram no Brasil. Na verdade, a gente tem que começar a chamar de nativos. Os primeiros encontros entre portugueses e nativos, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, quer dizer, Pero Vaz de Caminha, na verdade, foi quem relatou toda essa viagem de Cabral, né? Foram pacíficas, apesar das diferenças culturais existentes entre eles. Então, Caminha vai dizer que foi uma forma... Esse primeiro contato foi muito bom, foi pacífico, então deu para ter um certo diálogo naquela época, né? Cadê o ouro? O rei de Portugal na época, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da carta de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas. Assim, os primeiros 30 anos da presença portuguesa se resumiram à exploração do pau-brasil, já que Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com o Oriente, que era bem mais lucrativo. Então, quer dizer que o Brasil, nesses 30 primeiros anos de descobrimento, ou melhor, de conquista e dominação,
foi apenas de exploração do pau-brasil, tão rico, principalmente para atingir tecido na Europa. Só aprende na minha quarta série. Aí eu trago uma imagem do pau-brasil, é isso? Do lado esquerdo, né? Árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com objeto de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha de sua madeira para atingir tecido. Devido à sua intensa exploração, na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção. Veja, uma coisa do descobrimento, e praticamente hoje a gente não encontra mais, só alguns lugares. Especiarias. Sabe aqueles temperos que a gente usa na cozinha? Pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo e canela. Eram as especiarias da Índia. Hoje, a gente compra baratinho nos mercados, mas antigamente elas eram valiosas e custavam muito caro. Por isso que Portugal queria tanto fazer essa rota para as Índias, principalmente por causa dessas especiarias na culinária. Exploração do pau-brasil. Ao longo do litoral brasileiro, foram criadas feitorias, entrepostos comerciais para explorar o pau-brasil. A obtenção da madeira era feita por meio de escambo. Que era escambo, professor? Era uma troca. Troca de coisas que os índios não conheciam, que os nativos não conheciam, que eles traziam de Portugal, enquanto isso exploravam os nossos nativos aqui. Através desse sistema, os indígenas recebiam objetos. Quais exemplos aí? Canivetes, espelhos, facas, entre outros, em troca de serviços prestados na extração da madeira. A coroa portuguesa possuía o monopólio da exploração da madeira. Apenas Portugal era quem explorava o pau-brasil. No entanto, em 1503, o português Fernão de Noronha recebeu o direito de explorar madeira. Com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil anualmente, prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para defender o litoral. Aqui a gente tem esse mapa da exploração do pau-brasil. Estão observando aqui, todo o litoral do Brasil. Início da colonização. Dificuldades na vigilância do litoral e ameaça de invasão estrangeira. Por quê? Porque o território do Brasil era muito grande. Então não tinha como Portugal vigiar, e controlar as invasões estrangeiras, tendo em vista que toda a Europa estava querendo conquistar novas terras. Necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros comerciais do Oriente. Então, quando eles percebem que eles poderiam explorar bem mais, eles vão querer explorar cada vez mais, além do pau-brasil, e garantir a posse de terra. Então, aí Portugal começa a perceber que tem que colonizar, mais efetivamente esse novo território, principalmente para não perder para outros impérios. As primeiras expedições. Em 1530, a coroa portuguesa envia para o Brasil o nobre Martim Afonso de Souza. A expedição era formada por 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens, com a missão de proteger o litoral brasileiro, fundar vilas e fortificações e descobrir novas riquezas. Martim de Afonso de Souza capturou navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532 e fundou a vila de São Vicente, primeira povoação da América Portuguesa. Distribuiu lotes de terra a colonos e iniciou o cultivo da cana-de-açúcar, que deu bastante riqueza para os portugueses. Vamos observar. O nobre militar português, a gente tem uma imagem aí de Martim Afonso de Souza. Aí a gente tem uma imagem que representa a fundação de São Vicente, a primeira edição. E aí a gente vem falar um pouco sobre as capitanias hereditárias, Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu em 1534 dividir os territórios em lotes, chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que arcava com os custos da colonização. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes,
fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitania hereditária foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender e explorar e administrar as terras portuguesas na América. Aí a gente tem aqui um mapa que representa as capitanias, não é isso? São essas faixas vertical. Estão observando aí? O fracasso das capitanias. Qual foi o problema, né? Apenas 2 capitanias foi de sucesso. Antes disso, alguns donatários nem chegaram a tomar posse da terra. Outros acabaram abandonando, né? Além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram resistência dos indígenas. Quer dizer, aí vai aparecer que houve resistência, né? Os nativos, os índios, não queriam perder seu território e até hoje eles lutam por esse território, né? Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Pernambucano sempre foi muito xerife, sempre saiu na frente de tudo. Eu sempre gosto de dizer isso nas minhas aulas, né? Então a gente botou para torar aí. A escravidão. A gente estava vendo que escravizar os índios não deu muito certo, né? Nos primeiros 30 anos da colonização, foi utilizado o trabalho indígena na exploração do pau-brasil, como a gente já viu. Após a implantação da cultura da cana-de-açúcar, passou-se a utilizar o trabalho escravo negro. Os negros eram trazidos da África em navios negreiros, explorados e submetidos a todas as formas de humilhação. O trabalho escravo constituiu a base para a consolidação da economia da colônia. A gente falou, acho que nas 2 últimas aulas, sobre a escravidão, sobre essa parte triste da história, né? A gente tem que sempre frisar isso. O governo geral. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide centralizar a administração da colônia e cria em 1548 o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e chegou ao Brasil em 1549. Ao chegar à colônia, escolheu Salvador para ser a sede do governo geral e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral possuía uma série de atribuições contidas em um regimento. Entre as principais atribuições estavam administrar as capitanias, incentivar a ocupação do litoral, fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos índios. Aí é que entra porque a igreja tanto incentivou, a igreja católica, porque ele queria, na verdade, catequizar os índios e eu acho que a palavra não é essa, converter. Vocês me perdoem, mas vamos dizer assim, converter para o cristianismo. Eu acho que tem outra palavrinha aí e fugiu agora da cabeça. A gente tem aí a estátua de Tomé de Souza, né? E os jesuítas, né? Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com Tomé de Souza, liderado pelo padre Manuel de Nóbrega. Os jesuítas iniciaram uma das mais importantes missões da coroa portuguesa, catequizar os índios. Quer dizer, isso foi uma aberração. Por quê? Porque os índios, os indígenas, os nativos, já tinham sua religião. Então eles queriam impor uma nova religião aos nativos aqui do Brasil. Assim, fundaram colégios, construíram igrejas e desenvolveram projetos assistenciais. É importante lembrar, porém, que a catequização não respeitou a cultura indígena e seus rituais religiosos, impondo-lhes uma nova fé. Feito eu falei no começo aqui desse slide. A divisão da América Portuguesa. Devido à presença francesa no Rio de Janeiro em 1555, a França Antártica, o governo português percebeu que não tinha a agilidade suficiente para enfrentar os inimigos em pontos distantes de sua sede. Assim decidiu dividir a América Portuguesa em 2 governos com sedes, um em Salvador e um no Rio de Janeiro. Aí aqui está falando um pouco sobre as câmaras municipais, né, como era organizada. As câmaras municipais eram responsáveis pela administração das vilas e cidades. Os vereadores das câmaras eram chamados de homens bons, né? Eram os homens brancos proprietários de terras.
e de escravos, né? As câmeras regulavam as feiras, os mercados, o ofício, o comércio local, além de executar as obras públicas, né? Assim podemos concluir que as câmaras representavam os interesses dos grandes proprietários de terra, os chamados latifundiários. Quando a gente sempre vê essa palavra latifundiário, a gente vai lembrar de grandes proprietários de terras. E aí a gente vai chegando ao fim da aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente esses slides que eu vou olhar se eu utilizo agora. Muito bom, tem lá no site da secretaria. E lembrando que qualquer dúvida, chama no privado, tá ok? Espero que esteja todo mundo bem. Um abraço e até a próxima.